Você vai ouvir agora uma palavra de fé com o pastor Francisco Ramos. Capítulo 5 de Atos dos Apóstolos. O versículo 1 diz assim: Mas um certo varão chamado Ananias, com Safira, sua mulher, vendeu uma propriedade e reteve parte do preço. Sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte, a depositou aos pés dos apóstolos. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Você vê que Pedro está exortando a Ananias por algo que aconteceu, por algo que ele permitiu acontecer, mas ele nem percebeu. Nós vamos entender. Levanta a sua mão assim, fecha os teus olhos aí, se liga com o céu, se liga com Deus, fale com o Senhor, peça para Ele falar com a tua vida, peça para o Senhor em oração, peça ao Senhor agora, para Ele abrir teu entendimento e para Ele falar fortemente ao teu coração. Pai amado e querido, Deus fiel e poderoso, a tua santa palavra agora vai ser ministrada. Aqui, Senhor, está o teu povo, a tua igreja, pessoas que vieram te cultuar e necessitam da tua palavra. Fala conosco, Pai. Todos nós somos necessitados da tua palavra. Que a tua palavra venha com poder e autoridade. Que a tua palavra venha encher os nossos corações. Que a tua palavra venha nos trazer edificação e santificação. E que tudo, Senhor, seja para a tua glória, em nome de Jesus. Amém e amém. Aplauda bem forte ao Senhor se você pode. Abre a tua boca e diga glória a Deus. Tome o teu assento. E como tema da mensagem de hoje, eu deixo a seguinte frase: não deixe Satanás entrar no seu coração. Você pode repetir? Não deixe Satanás entrar no seu coração. Amados irmãos, todos nós sabemos que o diabo é o maior de todos os adversários que nós temos, pois a Bíblia Sagrada diz que ele veio para roubar, matar e destruir. Este é o seu objetivo, esta é a sua finalidade. Ele quer destruir. E quando é que ele consegue destruir? Quando é que ele consegue arruinar a vida de uma pessoa? Quando ele consegue entrar no coração da pessoa. A Bíblia nos fala em muitas passagens, em muitos textos, que todas as vezes que ele conseguiu entrar no coração de alguém, ele conseguiu arruinar a vida desta pessoa. Nós temos lá no Antigo Testamento diversas passagens que nos mostram Satanás conseguindo entrar no coração de pessoas, mas eu quero trazer à memória da igreja uma única só passagem, que está registrada lá no livro das Crônicas, quando Satanás incitou a Davi a numerar o povo de Israel. Davi estava bem tranquilo, o reino estava em paz, bem sossegado, e do nada Davi chama o capitão do seu exército e diz: eu quero que você passe por toda a terra de Israel e traga o número de todas as pessoas dentro de Israel para mim. Aquilo foi algo tão terrível
terrível, que o capitão de Davi, aquele homem chamado Joabe, que cuidava do exército de Israel, ele percebeu que aquilo era algo ruim aos olhos de Deus. E quando ele percebe, imediatamente ele fala a Davi: Davi, meu senhor, tudo o que tem aqui é teu. Todos que estão nessa terra estão debaixo da tua autoridade, do teu domínio. Não precisa fazer isso, porque isso seria causa de grande mal à terra de Israel. Mas não teve jeito. Davi estava irredutível. Davi, ele diz, tem que ser feito desse jeito. Mas por que Davi, ele decidiu fazer isso? Por que Davi, ele decidiu cometer esse erro e trazer com isso terríveis consequências à terra de Israel? Porque Satanás conseguiu entrar no seu coração. Veja, quero que você acompanhe comigo no segundo livro das crônicas, aliás, primeiro livro das crônicas. Abra rapidamente a sua Bíblia. Eu quero que você observe com atenção esta ministração. No capítulo 21, primeiro livro das crônicas, capítulo 21, e versículo 1 diz: então Satanás se levantou contra Israel e incitou a Davi para que numerasse a Israel. A palavra incitou é a mesma coisa que estimulou. E ele foi aonde? Lá no coração de Davi. E quem era Davi? Ungido do Senhor. Quem era Davi? Rei de Israel. Davi era um profeta. Davi era um sacerdote. Davi era um homem de muita comunhão com o Pai. Davi, rei de Israel. Mas mesmo assim, em um momento em que ele não percebeu, Satanás entrou no seu coração. E quando ele entra no coração de uma pessoa, certamente é para causar destruição. Ele incitou a Davi para que numerasse o povo de Israel, e aquilo era um pecado. Era um pecado, mas Davi não estava percebendo o tamanho do pecado que ele estava cometendo. Davi não estava percebendo, e ainda que Deus usasse o seu general, um homem chamado Joabe, para alertar a Davi, todavia, o coração de Davi já estava endurecido. Por quê? Porque Satanás entrou no seu coração. No versículo de número 2 diz assim: e disse Davi a Joabe e aos maiorais do povo: ide contai a Israel desde Berseba até Dan, e trazei-me a conta para que saiba o número deles. Então disse Joabe: o Senhor acrescente ao seu povo 100 vezes tanto como é. Porventura, ó rei, meu senhor, não são todos servos de meu senhor? Por que procura isso o meu senhor? Porque seria isso causa de delito para com Israel. Mas veja a resposta de Davi. Aliás, não a resposta, porque a Bíblia não diz qual foi a sua resposta, mas diz que ele estava irredutível, ele não aceitou o conselho de Joabe. Veja, versículo 4, porém a palavra do rei prevaleceu contra Joabe, pelo que saiu Joabe e passou por todo Israel, então voltou para Jerusalém. Joabe faz aquilo sabendo que era um erro aos olhos de Deus. E ele disse a Davi que aquilo era um erro aos olhos de Deus. Todavia, Davi não aceitou. Por quê? Porque o coração dele já estava contaminado por Satanás. Quando uma pessoa está com o coração contaminado por Satanás, ela não aceita conselho de ninguém. Quando Satanás enche o coração de uma pessoa, ela parece que fica cega. Alguém chega, fala, alerta, mas ela não aceita, não entra no coração. Quando Satanás consegue entrar no coração de uma pessoa, certamente essa pessoa passa a ser dominada por ele, como aqui nós estamos vendo nitidamente o erro que Davi cometia. E mesmo sendo exortado, não abriu mão do que queria fazer.
E isso resultou numa grande tragédia. Numa grande tragédia. A terra de Israel, depois disso aqui, foi devastada. Foi terrivelmente assolada por causa desse pecado. Mas esse pecado surgiu de onde? Esse pecado se formou aonde? Qual foi a origem desse pecado? Coração. Satanás entrou no coração. Ele incitou a Davi a cometer esse pecado. Amados irmãos, eu quero que todos ouçam com atenção. A Bíblia Sagrada, ela nos diz sobre tudo que se deve guardar. Guarda o teu coração. Satanás não quer entrar no teu pé. Satanás não quer entrar nos teus lindos cabelos. Satanás não quer entrar na tua mão. Satanás, ele não quer entrar na tua barriga. Satanás, ele quer entrar no teu coração. Sabe por quê? Eu vou te dizer por quê. Provérbios capítulo 4. Sabe por quê? Provérbios capítulo 4. Aleluias. Aleluias. Versículo 23. Sobre tudo que se deve guardar, guarda o teu coração, porque dele procedem o quê? As saídas da vida. É por isso que Satanás, ele quer entrar no coração. No coração, o alvo dele é o coração. É o coração. Quando ele consegue adentrar o coração de uma pessoa, ele causa uma destruição terrível. Ele faz a pessoa desejar coisas que é o contrário da vontade de Deus. Ele incita a pessoa a cometer males. Ele incita a pessoa, ele estimula a pessoa a transgredir a palavra de Deus, a pecar contra o Senhor. Então vamos verdadeiramente vigiar e guardar o nosso coração. Nós começamos a mensagem no Novo Testamento, em Atos capítulo 4, falando de um homem que orava. Ananias orava. Safira, sua mulher, orava. Eles faziam parte da igreja primitiva. Eles participavam dos cultos. Eles estavam se reunindo com a igreja, estavam congregando. Porque tem pessoas que imaginam que Satanás só enche o coração daqueles que estão lá fora, mas não. Satanás, ele encheu o coração de Davi, ele incitou a Davi. Nós lemos, Davi era um santo homem de Deus, e aqui Satanás, ele consegue encher o coração de Ananias. E ele enche o coração de Ananias fazendo o que? Incitando a Ananias a que mentisse contra o Espírito Santo. No capítulo de número 5, em Atos dos Apóstolos, nós lemos no versículo 3, o apóstolo Pedro, cheio de intimidade com Deus, cheio do Espírito Santo, repreendendo a Ananias, porque permitiu Satanás encher seu coração. Veja, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Por que encheu Satanás o teu coração? Todos nós estamos sujeitos a isso aqui. Agora, nós temos que estar em vigilância e não permitir que Satanás tenha acesso ao órgão mais importante que é o nosso corpo. Não permitir que Satanás tenha acesso à saída, à fonte, como nós lemos lá em Provérbios, da vida, que é o nosso coração.
Todos os sentimentos estão aqui no coração. É o ódio, coração. A mágoa, coração. Alegria, coração. Tristeza, coração. Desejo por vingança, coração. Orgulho, coração. Inveja, coração. Temos que vigiar, muito guardar, com toda prudência e diligência, o nosso coração. E não permitir que Satanás entre nele para despertar esses sentimentos malignos, como inveja, como orgulho, como ódio, ou mágoa, ressentimento. Ele trouxe ao coração de Davi um desejo mau. Aquilo que Davi fez foi o princípio de uma grande exaltação, de soberba, de orgulho, de altivez. Satanás, ele conseguiu encher o coração de Davi com isso. Já com Ananias foi diferente. Satanás encheu o coração de Ananias de avareza. Incitou a Ananias que não desse aquele valor como oferta, como ele já tinha determinado fazer, como ele já tinha programado fazer, porque toda a igreja levavam as suas ofertas, vendiam até as propriedades, e Ananias vendeu a propriedade para fazer isso, levar a oferta aos pés dos apóstolos, como todos estavam fazendo naquela época. Só que quando Ananias pegou o dinheiro da venda que ele fez, Satanás encheu o coração dele, para que retivesse parte daquele valor. Isso é o que? A avareza. Satanás encheu o coração de Ananias com avareza. Ele entrou no coração de Ananias e encheu de quê? De avareza. Veja, versículo de número 2. E reteve parte do preço, sabendo-o também sua mulher, e levando uma parte a depositou aos pés dos apóstolos. Mas Pedro, observe, versículo 3, disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração? Para que retivesses, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade. Você sabe por que muitas pessoas hoje não conseguem devolver o dízimo? Está aqui a resposta, ó. Está aqui a resposta. É Bíblia. Isso aqui é a Bíblia. Não é coisa da imaginação do pastor. Sabe uma coisa que eu não permito? É Satanás encher meu coração a ponto de me fazer ser infiel ao meu Deus. Eu posso ganhar R$1 milhão, mas o meu dízimo é de Deus. Satanás não enche o meu coração para eu ser infiel. Ele encheu o coração de Ananias aqui. Mas Pedro na hora o repreende, na hora o exorta. Mas eu quero trazer à memória dos meus irmãos, eu quero falar aos meus irmãos que Satanás, ele tem diversas maneiras de encher o coração do homem. Como já citei aqui alguns exemplos de Davi, aqui o exemplo de Ananias, sabe? Eva, Satanás encheu o coração de Eva, por isso ela tocou naquele fruto. Satanás despertou no coração de Eva um desejo de poderio, de adquirir poder. Olha, Deus disse isso para que tu não ficasse igual a ele, porque ele sabe que se tu tocar nessa fruta, tu vai ficar igual a ele. Aí ela despertou um desejo no coração, ela foi lá e comeu. E a Bíblia nos mostra muitas outras passagens que fala a respeito disso. Outra vez Davi novamente permitiu que Satanás enchesse seu coração. Agora Davi, ele tem o seu coração completamente cheio por Satanás. Mas de quê? De quê? Prostituição. Passeando no seu palácio, ele avista uma mulher trabalhando. Aquela mulher era bonita, era muito formosa, mas aquela mulher era casada, comprometida. Ele manda chamar aquela mulher. Quando ela chega até ele, o servo diz: ela é comprometida.
Ela é mulher de Urias, o heteu, que está lá na batalha. Davi não quis saber. Entrou em seus aposentos e teve uma relação sexual com aquela mulher. E nisso também veio uma grande e terrível punição a toda a casa de Davi. Satanás encheu o coração de Davi. Aquilo foi o que? Adultério, foi prostituição. Em nome de Jesus Cristo, guarda o teu coração, vigia com isso. Não deixa Satanás encher o teu coração, não. Unge o teu coração, ora, guarda o teu coração, vigia. Diz para você mesmo: meu coração é do Senhor. Satanás não vai entrar nele. Satanás não vai encher o meu coração com nenhum desejo ilícito. Satanás não vai encher o meu coração com nenhum estímulo maligno. Satanás não vai conseguir ter acesso ao meu coração, porque o meu coração é do Senhor. Amém. E tem crente que vive dizendo: Senhor, faz do meu coração o teu altar. Senhor, meu coração é teu. Meu coração é o teu altar. É o altar do teu Espírito. Mas só que está cheio de mágoa. Satanás já encheu faz tempo, ela nem percebe. Cheio de mágoa, não consegue perdoar ninguém. Cheio de rancor dentro do coração. Satanás já encheu faz tempo, ela não percebe. E está dizendo que é o altar do Espírito Santo. Como que é o altar do Espírito Santo e está cheio de mágoa? Ou se está cheio de orgulho? Ou se está cheio de ódio? Satanás já encheu faz tempo o coração. O Espírito Santo não vai habitar em um coração assim. A palavra do Senhor nos ensina que o nosso coração tem que ser como o de uma criança. Por que Jesus falou das tais, referindo-se às crianças? É o reino dos céus. Por quê? Porque a criança é engraçadinha? É não. É porque a criança é pura. É pura. Não tem malícia. Lascívia não tem no coração. Orgulho, altivez, rancor, ódio não tem no coração. O coração é puro. Por isso que Jesus falou que das crianças é o reino de Deus, o reino dos céus. Se queremos entrar no reino dos céus, temos que ser como crianças. Por quê? Nós temos que voltar a diminuir o tamanho, a estatura física? Não! O coração tem que se tornar como o coração de uma criança, puro. Amém. Diga para quem está ao teu lado: ei, irmão, cuidado no teu coração. Diga que ele seja como o coração de uma criança. Senão tu não tem salvação, irmão. Senão o diabo facilmente vai causar grandes danos na tua vida e até destruir. Ananias foi destruído. Voltemos para o texto. Ananias foi destruído. Veja, capítulo 5, Atos dos Apóstolos, capítulo 5. Observe na sua Bíblia, versículo 3. Disse então Pedro: Ananias, por que encheu Satanás o teu coração, para que mentisses ao Espírito Santo e retivesses parte do preço da herdade? Guardando-a não ficava para ti, e vendida não estava em teu poder, porque formaste esse desígnio em teu coração, não mentiste aos homens, mas a Deus. Versículo 5. E Ananias, ouvindo estas palavras, caiu e expirou. E um grande temor veio sobre todos os que isto ouviram. Morreu aos pés de todos que ali estavam. Terrível foi aquela tragédia. Não deixe Satanás encher, tocar, ter acesso ao teu coração. Guarda ele, blinda ele, em nome de Jesus Cristo. Blinda ele. Na primeira carta
que o apóstolo Pedro escreve, no capítulo 5, ele fala algo tão lindo que com frequência eu menciono aqui. Veja, na primeira carta que ele escreve no capítulo 5, no versículo 8, está escrito assim: sede sóbrios, vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando, como leão, buscando a quem possa tragar. Nós temos que ser sóbrios, nós temos que estar em vigilância, porque esse ser terrível, chamado Satanás ou diabo, ele está constantemente ao nosso derredor, procurando uma brecha para entrar no nosso coração. Nós temos que estar em vigilância para que não venhamos permitir que ele tenha esse acesso ao nosso coração. No versículo 9 diz: ao qual resisti firmes na fé. É um dever nosso resistir o diabo, irmãos. Isso não é uma coisa opcional, não, é um dever nosso resistir ao diabo, irmão. Que crente é esse que não tem como dever, obrigação resistir o diabo? Que crente sou eu, se eu não entendo que é um dever da minha parte resistir ao diabo? Eu tenho um dever, uma obrigação de resisti-lo. Ele quer entrar no meu coração, eu digo não. Alguém me ofende e a mágoa quer entrar, a porta quer se abrir e o diabo está lá querendo entrar. Eu digo não, aqui não. A mágoa aqui não vai entrar, o ódio aqui não vai entrar. É o irmão lá que tem uma bênção, dá um testemunho no altar, prospera, é abençoado, aí a inveja começa a querer entrar, o diabo quer entrar, a inveja quer comer. Não, aqui não, eu quero é que Deus prospere ainda mais a vida dele. Você está entendendo, irmão? É aquela pessoa bem sensual que está assediando, sabe? E aí, é igual José lá no Egito, aí a porta aqui quer se abrir e o inimigo quer entrar aqui com a lascívia, com a prostituição, mas aí eu digo, aqui não, aqui é do Senhor, aqui é do Senhor. Você está entendendo, irmão? É assim que se guarda o coração. É assim que se fecha a porta para o diabo não entrar. Diga para quem está ao teu lado, você tem que aprender a fechar a porta do teu coração para o diabo, irmão. Você tem que aprender a fechar a porta do coração para o diabo. É aquela pessoa ali que está querendo formar uma contenda e começa a trazer conversinha, aí o coração quer se abrir. Não, aqui Satanás tu não entra não. Aqui é do Senhor, aqui está blindado. Amém? Vamos vigiar, irmãos. Vamos guardar o nosso coração. Não vamos deixar o diabo entrar e fazer festa. Isso aqui é do Senhor. Isso aqui é do Senhor. Amém? Isso aqui é do Espírito Santo. Isso aqui é casa, é morada do Espírito Santo. Amém, pessoal? Diga graças a Deus. Só para nós finalizarmos, eu quero que você leia comigo em bom som em alta voz este versículo 8. Diga, sede sóbrios. Mais forte, sede sóbrios. Vigiai, porque o diabo, vosso adversário, anda em derredor, bramando como leão, buscando a quem possa tragar. Amém. Se coloca de pé em nome de Jesus. Aleluia.